Mateus capítulo 4, a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em pedra nenhuma. E Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás ou não põe à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso lhe darei se você prostrar e me adorar. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto, ou só ao Senhor adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram naquele momento. Muito bem, irmãos. Obviamente, né, quando começamos a ler esse texto, a primeira coisa que precisamos fazer é não diminuir o Senhor Jesus como se ele fosse uma pessoa qualquer. É óbvio, é lógico, olhando para toda a Escritura, para toda a Bíblia, que o diabo, o que o inimigo está fazendo com ele nesse momento é um jogo de palavras, um jogo de tentações, e Cristo está nos representando. Só que aqui não é uma pessoa comum, aqui é Jesus, né? Não é eu nem é você, não é um homem comum, é o próprio Cristo. Então é lógico que Jesus não se sente atraído por essas questões que o inimigo está colocando, ele está nos representando. Então, quando a gente começa a ler esse texto, essa é a primeira leitura, esse é o primeiro olhar, esse é o primeiro momento que a gente tem que ter para não ficar achando que nesse texto aqui, nossa, Jesus correu perigo, né? Imagina se ele cede, imagina se ele se curva, imagina se ele se rende, imagina se ele se vende, né? É lógico que não foi isso que aconteceu. Ele está ali só nos representando naquele momento. Isso tem que ficar muito claro para nós, porque às vezes as pessoas leem os textos bíblicos, né, e começam a criar um entendimento falho, né? Outro dia eu vi uma pessoa pregando aí na internet falando, não, Jesus poderia ter pecado naquele momento, já pensou se ele pecasse? É óbvio que não, irmãos. Nós estamos falando de Jesus, e uma das características de Deus, do Senhor Jesus, é a impecabilidade. Ele jamais poderia ter pecado e jamais seria atraído por qualquer tentação, porque não tem nada dentro dele inclinado para o mal. Ele estaria nos representando. E esse texto tem muito para nos ensinar com relação a isso, né? Primeiro ele nos mostra que Deus é um Pai amoroso. E por ser um Pai amoroso, ele cuida da sua criação, mesmo depois que a criação rompeu com o Criador. Deus cuida dos homens, mesmo depois que os homens o rejeitaram. A Bíblia vai nos mostrar, para nós que cremos na Bíblia, que desde o início da criação, a criatura rejeitou o Criador. E mesmo assim o Criador não abandonou a criatura. Pelo contrário, Cristo é a resposta de Deus à criatura que se rebelou contra ele. Então o que a criatura queria era ser Deus, era o lugar de Deus, era se rebelar contra Deus, era abrir mão de Deus, era seguir sem a ajuda de Deus. E aí o que Deus faz? Manda Cristo como resposta direta a essa criatura. E como é que Cristo vem? Ele vem Deus conosco, que é o seu nome, Emanuel, e ele vem encarnado. Então, junta-se nesse momento, né, a divindade com a humanidade, o Deus eterno encarnado presente entre os homens. Então, ao mesmo tempo que Deus está entre nós, ao mesmo tempo que isso acontece, Deus entre nós, ao mesmo tempo o homem pode conviver com a presença desse Criador de uma forma como nunca havia acontecido desde a queda. Então há um movimento de Deus na nossa direção como Pai amoroso. Isso precisa ficar claro para todos que leem a Escritura. O movimento na direção de Deus não existe. Nunca há um movimento do homem para Deus. O movimento do homem é sempre na contramão. Quem faz o movimento é sempre o Criador na direção da criatura. E é por isso que Cristo vem. Cristo é a resposta que Deus dá para a rebeldia, para a ruptura, né, para a falta de vontade que o homem tem de se relacionar com o Criador.
E qual é a importância disso para nós, irmãos e irmãs da verdade e graça? Primeiro, a importância está no fato de que somente uma figura infinita, gloriosa, indestrutível, com a propriedade, com o atributo da impecabilidade, sem nenhum tipo de restrição, somente uma figura como essa poderia nos livrar da condenação, do pecado, da ruptura com o Criador. Ou seja, somente o próprio Criador poderia consertar as coisas que a criatura estragou. Então isso é importante, somente Deus poderia consertar o que a criatura estragou. Outra questão importante é que somente o Criador pode salvar o homem. Não só se reaproximar dele, mas reconectá-lo consigo mesmo. O homem por si só não consegue fazer. Quantas tentativas, né, o homem faz? O que o homem quer? O que a criatura quer? Quer poder, quer glória. Quando não consegue, o que ela faz? Ela oferece o que ela tem: dinheiro, bens, sacrifícios, a sua própria vida. Mas nada disso é suficiente. Somente o Criador pode salvar a criatura. Somente o Criador pode fazer isso. Além disso, somente alguém que é verdadeiramente Deus pode servir como mediador, como intercessor, ficar entre nós e o Criador. Então Cristo vem também para isso, para estar entre a criatura e o Criador, se colocar numa posição, socorrer, ajudar, suportar, redimir, libertar. Somente o Criador pode fazer isso. E somente o Criador pode doar-se, porque ele pode doar-se uma vez que não tem impureza, uma vez que não tem falhas, uma vez que não tem erros, uma vez que ele não rompeu consigo mesmo. Então só ele mesmo pode doar-se, entregar-se, colocar-se no lugar, propiciar a redenção, propiciar a restauração, propiciar a libertação. Somente o Criador pode fazer isso e ninguém mais pode fazer. Então nesta cena aqui, de Mateus capítulo 4, o que nós vemos? O inimigo, né, a própria expressão do mal, tentando um homem. Só que este homem ali não sou eu nem é você, é o Criador encarnado. Então ele coloca-se no nosso lugar. Ele coloca-se no nosso lugar como alguém que não pode pecar, como alguém que não tem brechas, como alguém que não pode ser acusado, como alguém que não pode ser comprado, né? Você vê que tem uma cena aqui que o inimigo fala assim: o que você quiser eu vou te dar, peça-me o que você quiser eu te darei. Mas não há nada que o inimigo possa dar para aquele que é dono de tudo. Então ele está ali, né, nesse momento de tentação, se colocando, se posicionando em nosso lugar. Imagine nós aqui, né? Imagine se o inimigo fosse nos tentar, fosse tentar você que está assistindo. Quantas coisas ele poderia jogar na nossa cara agora? Um monte. Não é verdade? Você fez isso, você fez aquilo outro. Eu conheço teu passado, eu sei o que você fez ali naquele dia que ninguém viu eu vi, eu sei como você agiu. Então, ele poderia nos tentar, ele poderia nos manipular, ele poderia nos acusar, ele poderia nos colocar numa situação difícil. E o que nós poderíamos fazer? Nada. Ficaríamos expostos. Tem até um texto bíblico que é bem interessante, né? Que Jesus fala para o seu discípulo: olha, vou te contar um negócio que você não sabe. O inimigo pediu a sua vida. Ele quer botar você numa peneira. Ele quer te balançar. Ele quer te bagunçar. Ele quer te destruir. Mas eu não deixei. E se o inimigo se voltasse contra nós, todos nós seríamos facilmente destruídos, aniquilados, arruinados. Seríamos expostos. Então nenhum de nós teria poder para enfrentá-lo. Então o que Deus faz? Como Pai amoroso, ele manda alguém que pode fazer isso. Naquele momento ali no deserto, não é um homem comum sendo tentado pelo inimigo. É o próprio Deus encarnado se colocando no nosso lugar, porque só ele poderia fazer isso por nós. Só ele poderia fazer isso. Não é? Na obra do C.S. Lewis, que você já deve ter lido, se não leu eu recomendo que você leia, né, as Crônicas de Nárnia, tem uma das crônicas lá que é o leão, a feiticeira e o guarda-roupa. E tem uma cena em que o leão, o Aslan, se oferece para salvar a vida do Edmundo lá. E só ele pode fazer isso. E ninguém mais.
E então é isso que o Criador faz. Só Ele pode se sacrificar no nosso lugar. Então nessa cena, né, o diabo ali tentando Jesus, né, faça isso, faça aquilo, né, transforma essa pedra em pães, né? Pães é dose, né? Em pães, transforma essa pedra em pães. Então ele se posiciona. Talvez nós, se estivéssemos ali, naquele momento fraquejaríamos, né? Nossa, é verdade. Senhor, eu declaro agora que essa pedra vai virar pão, né? Vai virar um pão doce, bem recheado ali com creme de confeiteiro. Mas nós não teríamos como resistir. Mas Deus tem como resistir. Agora, além da importância, da extrema importância que há no fato de Cristo ser Deus, há também a relevância, a importância no fato dele ser um homem e ser um homem perfeito, porque é Deus homem, é Deus encarnado, é a perfeita divindade encarnada na perfeita humanidade. Então, ele pode obedecer como nós nunca obedeceríamos. A igreja evangélica fala muito de obediência, né? Irmãos, tem que obedecer, mas a gente não consegue, né, irmãos? De fato, se a gente for medir, o ser humano tem dificuldade de obedecer. O único lugar em que a gente obedece mais, e nem sempre, é no trabalho, porque aí está em risco o salário e o emprego, não é verdade? Mesmo assim, vem na ponta da língua, não é? Dá vontade de largar tudo, dá vontade de estar o balde, dá vontade de reclamar, porque o ser humano tem dificuldade de obedecer. Não é da natureza humana. A natureza humana rebelada contra o Criador, ela tem dificuldade de se submeter a qualquer coisa. Mas Jesus encarnado não tem esse problema. Ele tem a humanidade perfeita. Então ele obedece nos representando. Além disso, ele também se sacrifica nos substituindo, porque de fato todos nós, rompidos com o Criador, deveríamos ser condenados, destruídos, mas ele vai e nos substitui num sacrifício perfeito. Também ele se torna mediador entre Deus e os homens. Olha que coisa interessante. Quando Jesus morre, ressuscita e ascende aos céus, né, ele ascende com o corpo ressurreto. Ele não ganhou outro corpo, ele não virou uma fumaça, ele não virou um espírito, ele não virou uma imagem, ele saiu do sepulcro, ele mostrou para os discípulos, olha aqui as marcas nas minhas mãos, dos cravos, né? Olha aqui a minha marca da lança. Então ele tinha elementos ali que comprovavam que era o mesmo corpo, e ele ascendeu aos céus com aquele mesmo corpo. Então o que acontece? Diante do Criador, agora, na eternidade, no cosmos, seja lá onde for, quem está lá? O Cristo, Deus, homem, que ascendeu aos céus com o seu corpo. Então ele é o mediador perfeito. Por quê? Porque ele é Deus, homem. Ele nos representa e representa o Criador. Ele representa o Criador e nos representa. Então ele tem uma humanidade perfeita. E aí ele também consegue, com essa humanidade perfeita, cumprir o propósito do homem na criação. Que nós vamos nos lembrar disso lá em Gênesis, quando o homem foi criado, né? Você foi criado agora, então viva no jardim, cuida do jardim, cuide da natureza, faça isso, faça aquilo. E a criatura não conseguiu, mas Cristo consegue, como homem, dominar a criação e ser, além disso, um padrão de vida, de moral, de ética, de comportamento, de luz, de pureza, de verdade, de trabalhador, de filho, tudo ele consegue se tornar um padrão. Bom, então nós temos ali diante do inimigo, né, diante de Satanás, o Deus eterno encarnado num homem plenamente verdadeiro, num homem completo, íntegro, sem nenhuma falha. Só nessa análise que a gente fez agora, cai por terra a ideia de que Jesus poderia ter caído, né? Imagina, ter falhado, né? Ter trocado de lado, né? Se você prostrado me adorar, vou te dar tudo. Imagina, isso não ia acontecer, porque Jesus ele tem a impecabilidade, ele tem a plenitude, ele tem a glória, ele tem a integralidade, ele tem tudo. Então ele está ali nos representando, mostrando para a gente, ensinando aos homens como eles devem se comportar diante das tentações.
esse é o grande ensinamento do texto. Não é? Não é um Cristo fraco, passando fome, que está ali podendo ser derrubado, detonado a qualquer momento. O que nós estamos vendo ali é o Cristo eterno, encarnado, homem perfeito, nos ensinando a enfrentar as tentações. E esse é o papel do Deus amoroso, do Pai que nós servimos. Vamos fazer uma pequena analogia, só para não dizer que eu não falei do Dia dos Pais. Vamos fazer uma pequena analogia, né? Quantas coisas nós, de vez em quando, vivemos que nos lembramos, puxa, meu pai me ensinou isso, meu pai me ensinou aquilo. E quantas pessoas sentem falta, né? Poxa, eu queria tanto meu pai aqui agora, para ele poder me ajudar, me dar um conselho, né? Estou meio perdido sem meu pai. Nós conhecemos algumas pessoas próximas a nós que perderam os pais recentemente, que falam isso com muita clareza. Eu estou perdido sem o pai, não sei o que fazer, estou sem bússola, estou sem direção. Então, uma das coisas que o pai representa para muitas pessoas é essa direção, é esse suporte, é o colocar-se, né? Colocar-se entre nós. Tinha até um menininho essa semana que estava brigando no colégio. Aí a irmãzinha veio falar com ele, veio falar comigo, né? Tio, meu irmão tá brigando. Aí não pude atender na hora. Depois eu perguntei para ele, aquele dia, como é que você resolveu aquele problema? Assim, meu pai veio aqui e resolveu. Então, a presença do pai na nossa cultura e em muitas outras culturas traz um pouco dessa estabilidade, né? Traz um pouco dessa direção, desse suporte, desse apoio. E agora falando como pai, né? Falando aqui para os pais também, o que muitas vezes nos causa angústia é a dificuldade em oferecer direção, suporte, apoio, não saber o que fazer. A gente não sabe como resolver, às vezes, alguns problemas que estão diante de nós. Nos sentimos impotentes, nos sentimos limitados, às vezes exageramos, às vezes ultrapassamos os limites, às vezes erramos por nos omitir. E aí o que a Bíblia vai dizer? O que a Bíblia vai mostrar para nós aqui? Que nós temos um pai amoroso que, como verdadeiro pai, não abandonou a criatura ao seu próprio coração, antes entregou o seu filho, que se tornou Deus verdadeiro, homem verdadeiro, e se coloca diante de nós nos momentos mais difíceis e nos ajuda a enfrentar as situações mais complexas da vida, como são os momentos de tentação. Nesse texto da tentação, Jesus então nos dá várias dicas de como enfrentar, né, os momentos de tentação que vêm em situações críticas da nossa caminhada. Então, por exemplo, né, a Bíblia vai dizer o quê? Que Jesus foi conduzido ao deserto, onde foi tentado, para nos fazer entender, através desse fato, que o inimigo nunca cessa de se opor aos filhos de Deus. Portanto, não adianta encarar a vida como se ela em algum momento fosse transformar numa situação, né, de mar de rosas, né? Como diz aquele hino, né, que a gente canta na igreja, não tem aquele... Você bem sabe que a vida não é um mar de rosas daquele grupo evangélico, né? Fevers, não é isso? Então, a vida não é um mar de rosas. Não adianta eu chegar aqui na igreja, né, no culto, nas pregações, nas aulas, e dizer, olha, vamos orar, vamos repreender, vamos todos levantar as mãos, e esta semana o mar vai se abrir, o muro vai cair, a porta vai se escancarar, a barreira vai ser... A vida não é assim, irmãos. A vida, ela tem momentos de alegria, momentos de tristeza, como nos ensina Eclesiastes capítulo 3, há tempo para tudo, e a Bíblia também ensina que o inimigo se opõe o tempo todo àqueles que creem em Deus. Ele se opõe o tempo todo, né? Vive rodeando, né? Vive ao nosso redor, rugindo como se fosse um leão, tentando encontrar, né, brechas na nossa vida, dificuldade para nos acusar, para se levantar contra nós. Efésios capítulo 6, nós já estudamos aqui sobre a armadura de Deus, ensina que o inimigo lança sobre nós setas, né? Lança sobre nós flechas para tentar nos atingir o tempo todo. Ele tenta nos atingir e nós somos frágeis.
Então quem é que vai nos defender? O Chapolin? Claro que não, irmãos. Quem vai nos defender é o Pai. É o nosso Pai, é o nosso Senhor, que nos enviou Cristo para nos ensinar, para nos representar e nos ajudar a enfrentar esse momento de tentação. Porque no deserto da alma estamos sem bússola. Mas quando nós encontramos a Jesus, o deserto da nossa alma acaba. Amém, irmãos? Porque Cristo preenche o nosso coração. Então nós enfrentar problemas não significa que você está sozinho. Porque o camarada, o homem e a mulher podem estar sós nos momentos de problema e nos momentos de tranquilidade. A questão é que, quando nós nos encontramos com o Senhor, Ele anda conosco, Ele nos ajuda, Ele nos dá suporte, Ele nos guia pela mão, Ele nos orienta, mesmo nos momentos de deserto, que são muitos na nossa jornada. Como nos ensina o Salmo 23, né? Que o Senhor é o nosso pastor, que nada nos faltará, ou numa versão melhor traduzida, né? O Senhor é o nosso pastor e por isso não sentiremos falta de nada. Ele nos faz andar, né, de uma forma segura, Ele nos leva a pastos verdejantes, Ele refrigera a nossa alma, mas Ele também nos guia, muitas vezes, nos vales de sombra da morte. Não quer dizer que tem morte, mas é que a sombra da morte, que nos aterroriza, que nos dificulta, e são nesses momentos que o inimigo tenta nos tentar. E qual é o objetivo da tentação? É sempre nos destruir. É sempre nos colocar no chão, é sempre nos arruinar, é a culpa, né? É a acusação, é o ódio, é o rancor, é isso, é aquilo. Então Deus nos ensina através desse momento, como Pai, Ele nos ensina a lidar com as dificuldades, com as tentações da vida. E eu quero destacar nesse texto que nós lemos, 3 áreas onde nós somos tentados, quase sempre. No versículo 3, né, o tentador aproximou-se de Jesus e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. E por que ele faz isso? Porque naquele momento, depois de muitos dias de jejum no deserto, Jesus estava fragilizado, né? Ele estava abatido, ele estava com fome, ele estava em dificuldade. Então, um dos momentos em que nós somos tentados, somos atingidos na nossa vida, dentre os muitos momentos que isso pode acontecer, um dos momentos chave, onde sempre vem uma tentação, são os momentos de fraqueza, onde quando estamos fragilizados, o inimigo vem. Ele vem, e como é que ele fala? Ó, como é que ele diz? Né? Se você é filho de Deus, o que ele coloca em xeque ali? Se você está com Deus, né? Se Deus está contigo, né? Ora, se você está com Deus e Deus está contigo, não faz muito sentido que você esteja passando fome agora. Não tem muito sentido que você esteja enfrentando essa dificuldade. E essa é a crise de todos nós, né, irmãos? Está com o filho doente, está com doença no corpo, está com problema, está com dívida, está com crise. A gente tenta uma coisa, não funciona, tenta de novo, não funciona, tenta outra vez, não funciona. O que vem na nossa mente logo? Qual é a ideia? Deus não está conosco. Deus não nos ajuda. Deus me abandonou. Deus me desamparou. Então, na hora da fraqueza, a tentação sempre vem para dar a ideia, trazer a ideia de que Deus está nos desamparando, nos abandonando, nos entregando à própria sorte. E isso acontece com todos nós, em todos os momentos. Por que comigo? Por que na minha vida? Por que com meu filho? Por que com minha filha? Por que na minha casa? Todos nós, em algum momento, já passamos por isso. E aí a resposta de Jesus, qual é? Ele diz no versículo 4, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o que alimenta o coração do servo de Deus, o que deixa ele alimentado, satisfeito, né? O que deixa o coração do servo, da serva, do cristão, da cristã, satisfeito, né? Completamente resolvido, não é o que ele está tendo, ou recebendo, ou deixando de ter ou de receber, mas são as palavras, são as promessas, são as verdades que saem da boca de Deus. Então Jesus ensina, nesse momento, como Pai amoroso, o que ele está nos dizendo? Toda vez que você estiver em fraqueza, toda vez que você estiver em luta, toda vez que você estiver fragilizado, e vier ao seu coração, à sua mente, a ideia de desamparo, lembre-se do que está escrito nos textos, lembre-se do que Deus disse sobre você, sobre a sua vida,
sobre a eternidade. Lembre-se das promessas que Deus faz, porque essas promessas, estas verdades que vêm do coração do próprio Deus, elas vão te alimentar, elas vão te sustentar, elas vão te fortalecer, e então você seguirá em frente. Esse é um ensinamento importantíssimo para nós, né? Quantas comunidades de fé, quantos pregadores ensinam que nós nunca teremos problemas? E quantos outros ensinam que a culpa dos problemas é nossa? Vários. Uns dizem que problemas não existem. Se temos problemas, a culpa é nossa. A culpa é nossa. E o que Jesus está dizendo aqui? Olha, preste atenção. Eu estou no deserto. Eu, o Deus eterno, o homem perfeito, encarnado, no centro da vontade de Deus, eu estou aqui e o inimigo está me tentando. Aconteceu comigo, vai acontecer com você. Se me perseguiram, você será perseguido. Se aconteceu de uma forma, mas quando acontecer, quando a fragilidade vier, lembre-se do que eu já te contei, do que eu já disse, do que está escrito. E você terá, então, paz no seu coração, você será alimentado. Esse é um ensinamento muito bom, irmãos, porque pode observar, em muitos casos, né, em muitas situações, muitas pessoas diferentes, quando elas enfrentam problemas, elas têm muitas atividades, né? A faculdade, o trabalho, a academia, a ONG, o parque, o clube, mas quando ela enfrenta dificuldade, qual é o primeiro lugar que ela para de ir? A igreja. Qual é a primeira coisa que ela para de fazer? Ler a Bíblia. E os que nasceram de novo, quantas vezes eles vão aos cultos enfrentando grandes tribulações, dificuldades, e de repente a palavra de Deus é lida e o Espírito de Deus então traz consolo, traz refrigério, traz segurança. Por quê? Porque a palavra de Deus alimenta. Mesmo quando não há alimento, ela dá alimento, ela dá convicção, né? E eu não preciso cantar sobre isso, né? Porque às vezes a gente canta com uma força, não importa o que aconteça, eu declaro, tá? Mas isso é bobagem. Eu preciso me concentrar naquilo que Deus está dizendo. Então Jesus responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então ele dá uma resposta, ele nos representando. E se ele nos representando deu essa resposta, significa, irmãos, que todas as vezes que nós estivermos abatidos e voltarmos para a palavra de Deus, Deus nos alimentará. Amém, irmãos? Ele nos dará estabilidade e força para seguir, para avançar. Em seguida, a Bíblia vai nos mostrar também que um outro momento em que a tentação vem, um momento certo em que ela vem, é o momento da vaidade. Versículos 5 e 6. O diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Jogue-se agora, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Se num primeiro momento o inimigo vai nos tentar na hora da fraqueza, num segundo momento ele também vai nos tentar na hora da vaidade. A gente está tão seguro, em algumas fases da vida a gente está bem quebrado, mas em outras fases a gente está tão seguro, tão confiante, né? na nossa capacidade, na nossa vocação, nas nossas habilidades, no nosso trabalho, às vezes também na nossa teologia, na nossa espiritualidade. Temos tantas certezas, que achamos que nada vai acontecer conosco, que nada vai nos alcançar, que nada vai nos ferir. E às vezes ficamos tão vaidosos que começamos a julgar os outros. Então, chega aqui um pai, já que é o dia dos pais, de novo, vou dar outra palhinha, né? Chega um pai aqui e reclama, né? Assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho, não sei fazer com a minha filha, porque um está com problema nessa área, o outro está com problema na outra área. Aí, como você não tem problema nenhum, como seus filhos estão bem, aí você fala assim, provavelmente você fez alguma coisa errada, provavelmente você não criou da maneira correta, provavelmente você não corrigiu na hora que tinha que corrigir. Essa é a mania que o ser humano tem de ficar vaidoso, porque com ele deu certo. Aí ele fica vaidoso, fica seguro e acha que nunca vai atingir. E é aí que vem as tentações. É aí que o inimigo entra. Às vezes entra na nossa fragilidade,
né? Para nos colocar em dúvida, para nos colocar com medo, para nos colocar com receio, e às vezes ele inventa e alimenta, né? Às vezes ele vem e alimenta a nossa vaidade. É isso mesmo, você é uma mulher de oração. Você quando ora, o céu para. Você quando ora, né, a água muda de cor. Você quando ora, o passarinho canta. Você quando ora, o trânsito abre, né? Você orou e desengarrafou a Avenida Brasil. Porque você é uma pessoa de oração. E a pessoa fica vaidosa. E a pessoa fica vaidosa. Ela começa a falar um monte, né? Começa a dizer um monte. Já contei aqui várias vezes uma cena que ficou tão marcada na minha vida que eu sempre repito ela, né? Que fomos uma vez fazer um trabalho num centro de recuperação de pessoas com dependência química, e eles estavam ali testemunhando, né, de como eles tinham se libertado. E tinha um rapaz todo arrumado, estava bonito, bem arrumado, assim, falando, né, de como Deus tinha ajudado ele, que ele era viciado, que estava morrendo, que ele estava sofrendo, mas que depois que ele se encontrou com Cristo, a vida dele tinha mudado, e ele estava ali dando aquele... todo mundo feliz. Aí ele falou: eu queria que chamar minha mãe que sempre orou por mim. Aí veio ela pegou o microfone e a mulher se transformou. Ela ficou possessa, ela ficou enlouquecida. Ela disse: ele está aqui por causa desse joelho aqui. E bateu no joelho. Eu nunca mais esqueci dessa cena, eu fiquei chocado. Falei: que isso? E aí pronto. Aí é a vaidade do homem. É a vaidade, é aquilo que pega no coração do homem. Então o inimigo vai lá: você não é filho de Deus? Se jogue. Pule aqui dessa montanha. Faça uma exibição, uma performance. Mostre agora que você é o cara. E Jesus responde a ele no versículo 6, né? Também está escrito, né? Versículo, né? Também está escrito, versículo 7, não põe à prova, ou então não tentarás ao Senhor teu Deus. Do tipo assim, não há necessidade. Não há necessidade. Uma coisa interessante desses movimentos, dessas campanhas, dessas reuniões, desses cultos, é que eles falam das pessoas que receberam bênçãos, mas eles nunca trazem de volta as que não receberam. Né? Que a gente podia botar uma proporção aí de 1.000 para 1, né? De 10.000 para 1. Daquele que conseguiu emprego e dos centenas que não conseguiram. Daqueles que foram curados e dos milhares que não foram. Mas esses nunca voltam para contar que não receberam, que não foram curados, né? Que nada aconteceu. E pronto, e ponto final. Eu me lembro de uma conhecida que foi ao Rio Centro há muitos anos atrás, deve ter uns 30 anos ou mais, né, quando veio aqui aquele pregador americano, Benny Hinn, né, que ele tirava o terno e rodava o terno e soprava para as pessoas serem curadas, e ela estava com câncer. Ela subiu no palco, ele rodou o terno, bateu nela com o terno, batia mesmo, pau, pau, pau. E ela tá curada, mas ela morreu. Então ficou ali a imagem, né, gravada no vídeo de que ela foi curada, mas ela morreu. E aí o inimigo vai nos tentando, ele vai nos tentando, ele vai nos tentando, Então Jesus dá uma resposta boa, né? Ele diz assim: toda vez que você for tentado na sua vaidade, toda vez que você achar que é o melhor, que é o maior, que ninguém te segura, que ninguém te para, que você é cabeça e não é cauda, lembre-se sempre que o servo de Deus, a serva de Deus, nunca deve tentar ao Senhor. Então Jesus mostra que ele, como Deus, ele como homem perfeito, ele era servo. E se nós somos cristãos, também devemos ser servos. Amém, irmãos? Então na hora da vaidade você dá uma recuada. E dá uma recuada, tá vendo? Ele está nos ensinando. Se no momento da fragilidade você vai na palavra, na hora da vaidade você dá uma recuada. Ele está falando: lembre-se, não tentarás o Senhor teu Deus. Por quê? Porque não precisa. Deus não precisa provar nada para nós. Deus não precisa provar nada para a criatura. E a vida segue, irmãos. A vida segue. A Bíblia vai nos mostrar, por exemplo, no caso de Lázaro, que nós estudamos aqui na escola bíblica de quinta, que Lázaro foi um dos poucos que ressuscitou dos mortos. Mas ele morreu, irmãos, ele não está aí. Se encontrar o Lázaro aí, você me mostra onde é que ele está. Ele morreu. Mesmo tendo sido ressuscitado dos mortos, em algum momento ele morreu. Então o que importa não é o quanto progredimos, mas o que importa é o quanto servimos ao Senhor.
Porque imagina se Lázaro ficasse vaidoso. Imagina se Lázaro começasse a sair daí dando palestra. Aquele que ressuscitou. E não dava nem para negar, né? Porque todo mundo viu, né? Foi uma ação pública. Ele saiu de dentro do túmulo, enfaixado ainda, 4 dias depois, ressurreto. Ele podia dar palestra, né, irmão? Eu sou o que ressuscitei. E como Deus me ressuscitou, agora eu tenho a unção da ressurreição. Já pensou? Ele tocando, né, nas pessoas, é a vaidade humana. Só que Jesus não podia dar uma esculachada no inimigo agora. Quem você pensa que é, Satanás? Ele podia dar um gritão agora, mas Deus não precisa provar nada para ninguém, irmãos. Deus é sempre suave, fala baixo, se movimenta pouco. Quando Elias encontra o Senhor é uma brisa suave. Sempre educado, sempre gentil, sempre elegante, sempre amoroso, porque Ele é o Senhor. Jesus ordena, o vento para, a chuva para, a tempestade para, Ele ordena, o camarada sai do mundo dos mortos e vem. Ele tem poder e por ter poder não precisa provar. Então os cristãos, que são seus servos, também aprendem com Ele que nas horas da vaidade é necessário recuar, porque nós não precisamos provar nada para ninguém. Não seria mais bonito se aquela mãe chegasse naquele momento lá no centro de recuperação e dissesse: poxa, como eu sou grata a Deus pela vida do meu filho. Meu filho estava perdido. Ele ia morrer. Quantos morreram? Mas Deus o poupou. Então eu quero aqui nessa noite agradecer ao Senhor, agradecer aos irmãos, agradecer a todos que ela não poderia ter feito isso, mas nada, ela bateu no joelho. Esse joelho, irmãos! Quantas vezes eu me dobrei? Sabe o que ela fez? Humanamente falando, biblicamente falando, ela roubou a glória de Deus. Né? Na verdade, se eu não oro, Deus não faz nada. Né? Se eu não oro, não acontece nada. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Quantas vezes nós somos assim e somos assim com os outros? Então, minhas filhas estão bem, então a pessoa diz que não sabe o que fazer com os filhos, porque provavelmente você não criou direito, provavelmente você não corrigiu, quando na verdade eu deveria me solidarizar e dizer: poxa, ainda bem que comigo deu certo. Né? Quantas vezes não dá? Então Jesus dá uma recuada e nos ensina com essa tentação que o homem não deve ultrapassar os seus limites e reconhecer humildemente quem Deus é. Por fim, além de trabalhar com a questão da fraqueza e trabalhar com a questão da vaidade, Jesus também trabalha com os desejos, né, com o orgulho, com a ganância, porque além da fragilidade e da vaidade, tem uma outra área da nossa vida que sempre abre um caminho para a tentação, que é a ganância, que é o orgulho, né? É querer ter tudo, é querer ter mais, é querer ser, é querer estar. Então, o inimigo levou Jesus a um monte muito alto, versículo 8, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Aí é uma tentação chave. É óbvio que isso não vai acontecer, né, irmão? Jesus não vai fazer isso. Poxa, nunca tinha pensado nisso, Satanás. Caramba, me dá a chave do Copacabana Palace, toma! Me dá a chave da Ferrari, toma! Me dá o iate, toma! É lógico que isso não vai acontecer, né, irmãos? Com quem o inimigo pensa que está falando? Ele está diante do Criador dos céus e da terra. Na verdade, o que temos ali é o inimigo tentando um homem que poderia ser qualquer um de nós. E pode ser que qualquer um de nós aqui, ao ser tentado nos seus desejos, no seu orgulho, na sua ganância, pode ser que nesse momento a gente dê uma balançada e abandone o Senhor voluntariamente. Não, realmente, né? Ó, se você nunca mais usar a Bíblia, se você nunca mais for àquela igreja, eu vou te arrumar um cargo aqui na minha empresa, você vai virar executivo. E pode ser que isso aconteça, porque o orgulho do homem é assim mesmo. O orgulho do homem leva o homem a querer mais, querer ganância, né? Nós já vimos vários casos, é óbvio que os casos são diferentes, então nós não podemos ser levianos e criar uma regra, mas já vimos muitos casos de homens e mulheres que procuraram igrejas, comunidades de fé, passando dificuldade, né?
passando momentos difíceis, pedindo oração, pedindo suporte, e as comunidades intercederam, e Deus ajudou, e as portas se abriram, e essas pessoas prosperaram, e depois elas nunca mais voltaram. Mas muitos casos assim, nunca mais voltaram, porque na verdade elas estavam ali querendo socorro, mas não estavam ali por causa do Senhor. É óbvio. E quando então as coisas vieram, e a situação melhorou, elas então rapidamente trocaram o Senhor por aquilo que estava no seu próprio coração. Isso é a natureza humana, irmãos. Lá no Éden, o homem trocou Deus por um fruto de uma árvore. Depois Esaú trocou tudo que ele tinha por um prato de lentilha. E todo mundo sai trocando tudo, porque o seu coração está em outro lugar. Então a Bíblia vai nos dizer o seguinte, que quando o servo de Deus se vê numa encruzilhada, o que ele faz? Né? Como Jesus respondeu, adore o Senhor teu Deus, só a Ele adorarás, só a Ele servirás. Então, para o servo de Deus, nada mais importa além do Senhor. Só o Senhor importa e nada mais. Ele começa a colocar o Senhor em primeiro lugar. Nesse sentido, já indo para o final, a Bíblia vai nos mostrar que a tentação é a encruzilhada da vida. Porque ela ou nos derruba na fraqueza, ou na vaidade, ou no orgulho, na ganância, e ela coloca o homem sempre em xeque. E o que a Bíblia está nos mostrando é que Jesus nos representa para nos ajudar a enfrentar esses momentos. Sempre haverá os momentos de encruzilhada, de xeque. E Deus está nos orientando a lidar com isso. Ele mostra que o homem é a si mesmo, e isso tem que ser uma humilhação para nós. Isso nos humilha. A tentação, ela quebra o orgulho do homem. E é isso que Jesus está ensinando. E fazendo aí uma terceira analogia ao Dia dos Pais, para dizer que eu não fiz, né? Uma coisa que os pais fazem com muita precisão quando são pais presentes é quebrar o orgulho dos filhos. Que o filho às vezes se acha, né? Quantas vezes eu me achei na frente do meu pai, na frente da minha avó, na frente dos meus tios. O pai sempre te dá uma quebrada, porque às vezes o vizinho não vai dar, né? O professor não vai dar, o amigo não vai dar, mas o pai vai dar. Rapaz, mas tu tá se achando que tu não sabe nada. Dá uma quebrada no orgulho. E recoloca a pessoa, reposiciona ela no lugar. E é isso que Jesus está nos mostrando, que o Pai o enviou para recolocar a criatura no seu lugar, tirar ela dos momentos de fragilidade, dos momentos de ganância, dos momentos de ilusão e quebrar esse orgulho, porque o orgulho, irmãos, é um problemão. O orgulho é um problemão. Eu vi essa semana também um vídeo aí que eu fiquei estarrecido, compartilhei com os meus irmãos, um camarada falando de política na igreja, né? Uma coisa que nunca acontece, né? Falar de política na igreja. E ele falando que o Brasil está sendo governado de uma forma muito ruim por causa do poder maligno, que o poder maligno é muito grande, e o poder maligno no Brasil é tão grande, tão grande, tão grande, irmão, que nem Jesus resolve, ele diz. Nós temos que eleger esse irmão aqui para que ele esteja lá lutando. Nem Jesus resolve. Então as pessoas nem percebem o que estão ouvindo, nem percebem o que estão fazendo, nem percebem o que estão falando, elas estão perdidas. Como eu falei, no deserto da vida, a mente fica sem bússola. E o orgulho tem esse problema. O orgulho não deixa a gente cego. A pessoa orgulhosa, ela fica cega. Fica cega. Não ouve mais nada, não vê mais nada, não quer saber mais de nada, acha que sabe tudo. Então Jesus está se colocando. Olha só, veja o que mostra pra gente o texto de Mateus capítulo 4. O Criador de todas as coisas encarnado, ele se humilha. Ele se submete àquela tentação totalmente desnecessária para ele. Ele se submete para nos ensinar que o orgulho, a vaidade, a fragilidade tem que ser enfrentados durante a vida. Queria destacar com vocês aqui algumas frases sobre o orgulho que eu acho importantes. Frases para você guardar no seu coração. Essa primeira aqui do Jonathan Edwards, né? O orgulho é a principal via de entrada da fumaça venenosa que vem do abismo para escurecer a mente e desviar o juízo, o meio que Satanás usa para obstruir a obra de Deus. Tantos obreiros bons, né? Líderes bons, que começaram assim, igual a gente aqui numa comunidade pequena, a comunidade foi crescendo, foi aumentando, foi ampliando, e tudo que era bom azedou
causa do orgulho, porque na hora que a tentação veio, eles cederam. Outra frase do C.S. Lewis, né? O orgulho jamais poderá ser vencido. Ele é a própria natureza do velho homem. Daí a necessidade de morrer diariamente. Por mais que julguemos ter esmagado o eu rebelde, sempre vamos descobrir que o eu continua vivo. Muito legal, né? É isso mesmo. Então, C.S. Lewis fala de como Jesus está nos ensinando a necessidade de morrer todo dia, porque quando você menos percebe, descobre que o seu ego continua lá, continua vivo. Uma frase de Voltaire: o orgulho dos pequenos consiste em falar sempre de si próprio, o orgulho dos grandes em nunca falar de si. Então, quer dizer, a pessoa quando cresce, quando amadurece, quando se torna melhor, maior, ela já não olha mais para ela mesma. Mas quanto mais a gente olha para a gente mesmo, significa que o orgulho tomou conta do nosso coração. Outra frase, né, do Le Beauvoir: o orgulho é o complemento da ignorância. E é mesmo, né, irmãos? É o complemento da ignorância. Parece que sabe, né? Frase de Shakespeare: quem é orgulhoso a si próprio devora. Vai se matando, né? Uma frase de Beretti: o orgulho é filho da ignorância. É isso que Jesus está fazendo, está nos ensinando a combater o orgulho. Uma frase de Agostinho: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Então, vejam quantos pensadores, né, de diferentes linhas de pensamento que entendem a dificuldade do orgulho, e é por isso que Jesus se humilha ali para nos ensinar. Vamos ler um texto, irmãos? Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Filipenses 2, do 5 em diante. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Isso é muito legal, né? Não teve por usurpação, ou seja, ele é Deus, mas nesse momento ali da tentação, ele não se apega a isso, ele se coloca no nosso lugar, se coloca como homem. Esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o ensino do Pai amoroso, do verdadeiro Pai, do Deus Pai, do Deus conosco. Como é que ele nos ensina? Ele se coloca no nosso lugar e age da maneira como deveria agir. E se você continuar lendo, a partir do versículo 9, você verá que é exatamente por isso que Deus o exaltou soberanamente e o colocou acima de todas as coisas. Porque ele soube o seu lugar, se humilhou, foi servo, agiu. E é contra isso também que Paulo escreve em Colossenses. E é por isso que nós estamos falando desse assunto. Porque uma das coisas que o falso ensinamento gera entre nós é a vaidade, é o orgulho, é a arrogância que nos faz desviar os olhos do Criador. Vamos ler outro texto, irmãos? Lucas capítulo 6, versículo 40, que diz assim, Jesus falando, né? O discípulo, não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado, bem sucedido, todo aquele que for verdadeiramente discípulo será como o seu mestre. Ou seja, nós devemos agir nas horas da tentação como Jesus nos mostrou, como ele nos ensinou, e assim seremos capazes de enfrentar todo tipo de loucura, todo tipo de maluquice. Eu tenho alguns alunos, né, vários alunos que me mandam mensagens toda semana, toda vez que eles têm uma dúvida. Parece até que eu sou o dicionário. Eu já falei para eles, eu não sou o dicionário, não sou o Google, mas quando eles têm uma dúvida nessa área de teologia, eles sempre me mandam. E alguns deles mandam sempre as mesmas perguntas. Tem resistência à verdade, tem resistência aos textos, tem resistência ao orgulho do coração do homem. E eu dou sempre as mesmas respostas. Eles dão as mesmas perguntas, fazem as mesmas perguntas, e eu dou as mesmas respostas. Mostrando que no cristianismo, na fé cristã, não é o campeão que vence, porque não é uma jornada de campeões.
Na fé cristã, vence aquele que se encontrou com Cristo verdadeiramente e segue a vida de acordo com aquilo que ele ensinou. Portanto, irmãos, Deus é um Pai amoroso que cuida da sua criação. Ele nos ensinou, Ele enviou seu Filho, Ele nos substituiu, Ele nos deu todas as dicas, Ele cuida de nós. Deus é um Pai amoroso que cuida de nós. Amém, irmãos? Então vamos